Na reta final do Red Dead 2, nós descobrimos que uma das razões para a queda da gangue Vanderland foi a existência de um traidor no grupo que passou todo o serviço para os Pinkertons, o Micah Bell III. Mas segundo uma teoria bem intrigante, poderia haver um segundo rato na gangue, uma pessoa que muitos jamais imaginariam ser capaz de tal obscenidade, o Simon Pearson. E aqui nesse vídeo do canal do OEG, eu vou contar toda essa história para você, citando todas as provas para embasar a teoria. Então, se tu curtiu o vídeo, considera tornar-se um membro do canal para concorrer à chance de ganhar esse super combo Red Dead 2 da editora Europa no valor de R$150. O sorteio já é agora no dia 22 de dezembro e tu pode participar a partir de R$7,99. E apesar da Black Friday já ter acabado, as promoções continuam lá na loja Friga Games, com uma série de descontos em jogos de PlayStation e Xbox, incluindo os mais recentes lançamentos. Lembrando que a Friga tem a entrega mais rápida do Brasil, com o teu jogo chegando em menos de 24 horas, 7 dias por semana, incluindo finais de semana e feriados. Então para de perder tempo e já garante os teus jogos para o Natal clicando no primeiro link da descrição. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Após a dissolução da gangue Vanderland em 1899, os agentes Pinkertons, que agora se tornaram do FBI, continuaram a sua caçada aos membros remanescentes, visando acabar de uma vez por todas com os foras da lei que ainda estão à solta. Nestas andanças, localizaram o John Marston no seu rancho, mas eles não prenderam o John, fizeram uma coisa bem pior: sequestraram a sua família e o forçaram a fazer o serviço sujo, arriscando a sua vida para capturar os seus ex-comparsas de gangue, um por um. Essa é basicamente a sinopse do Red Dead 1, que caso tu ainda não conheça, saiba que eu já fiz 2 séries completas aqui no OEG, com a última sendo totalmente legendada no PlayStation 5. Mas o importante aqui é embasar o como o agente Ross e Forhan localizaram o John para forçá-lo a fazer tudo que eu acabei de listar. Isso nos remete aos créditos finais do jogo que surgem após a conclusão da missão Veneno Americano. Nela nós podemos ver uma série de cenas que dão conclusão à trajetória de muitos personagens. Entre essas cenas vemos uma investigação conduzida pelo Edgar Ross, falando com testemunhas em alguns locais que o John visitou durante o epílogo. Ele passou pela cidade de Valentine, onde o John apartou uma briga de bar com a série, onde a loira cravou uma faca na mão de um homem, chamando muita atenção de todos. Passou pelo Mount Hagen, onde o John, acompanhado de Sad e Charles, matou Micah Bell e desmantelou a sua nova gangue, gerando uma grande comoção na mídia que amplamente repercutiu o caso. Também passou por Rhodes, onde o John também chamou bastante atenção durante os acontecimentos da missão Um Favorzinho para um Velho Amigo, naquele fatídico episódio com a série Adler, onde os The Lobos explodem a cadeia da cidade. Mas além disso, a cidade de Rhodes também é notória nas cenas finais do jogo por ser lar de um dos ex-membros da gangue, o Simon Pearson. Na cena, nós vemos ele trabalhando no armazém geral da cidade, olhando de maneira saudosista para o quadro da gangue que está dependurado na parede da loja. Como descobrimos por esta cena e pelas visitas que o John faz durante o epílogo, ele conseguiu dar uma bela volta por cima, tocando o armazém da cidade e conquistando até mesmo uma esposa. Em comparação aos demais membros, ele com certeza foi um dos que mais conseguiu se safar e viver uma vida normal. Mas qual foi o preço disso tudo? Pelos créditos finais, vemos que o Edgar Ross e Artie Forhan conversaram com testemunhas em Rhodes, e nestas andanças eles certamente acabaram entrando na loja do Pearson. Mas como sabemos, o Pearson fazia parte daquele seleto grupo de anônimos da gangue, que participavam mais do dia a dia do acampamento, mas não das grandes ações criminosas. Por isso que ele não é citado nos artigos de jornal sobre a gangue, juntamente de outras figuras, como Trelawney, Swanson e as meninas. E se os jornais não conhecem a sua identidade, certamente as autoridades também não, já que eles são as fontes para as matérias policiais. Então é correto afirmar que o Edgar Ross não conhecia o Pearson. O agente até avistou o Pearson naquela fatídica visita no acampamento em Clemens Point, mas 8 longos anos se passaram desde então, com o Ross certamente esquecendo dele. O que denunciou a sua identidade para os agentes foi outra coisa: o bendito quadro da gangue estampado na parede da loja. Ao se deparar com tal imagem, os agentes logo sacaram quem era o homem, já que ele estava numa fotografia junto de todos os grandes figurões da gangue, como Dutch Vanderland, Arthur Morgan, John Marston e Hosea Matthews. E assim como os federais ameaçaram e coagiram o John, eles fizeram o mesmo com o Pearson, ameaçando tirar toda a nova vida que ele havia conquistado caso ele não entregasse os seus antigos comparsas. Mas o Pearson sabia o paradeiro de apenas uma pessoa, o John Marston, que anos depois se tornaria crucial para os planos do Ross, já que ele seria o bode expiatório e faria todo o trabalho sujo para o FBI. Mas para esta teoria fazer sentido, nós teríamos que assumir que o John visitou o Pearson antes do final do jogo, pois nesta série de diálogos que nós podemos ter com ele, existe um específico onde o John revela onde que está residindo. Mr.
Mr. Marston. I was wondering if you'd be back. How you been? Oh, ticking along. Where is it you're based now again? I was, thinking I might send you a letter. Some things I wouldn't want Ethel to, overhear. It's a place called Beecher's Hope in Great Plains. West Elizabeth. Okay, good. So, what can I help you with today? E como deu pra ver, só faltou o John passar o número e o CEP do rancho. Então é correto afirmar que, caso quisesse, o Pearson poderia facilmente ter pedido o endereço do John como pretexto para enviar uma carta. Mas a real intenção era outra: passar o endereço para os federais, que, como sabemos, localizaram o rancho tempos depois. Essa probabilidade é um dos pontos mais fortes de toda a teoria, principalmente porque a tal carta nunca chega no rancho do John. Ela até existe nos arquivos, sendo possível lê-la usando trainers na versão de PC do jogo, mas por alguma razão a Rockstar cortou esta carta da versão final. Provavelmente o conteúdo foi cortado justamente para deixar essa teoria mais forte. Além do endereço, o Pearson também coletou diversas outras informações relevantes nestes encontros, como o fato do John ainda estar com o Jack e a Abigail, que ele ainda está em contato com alguns dos membros antigos, como o Uncle, Sadie, Charles e por aí vai. Então ele poderia ter passado todo esse contexto para o Ross, que chegaria municiado de todas as informações necessárias para chantagear o John. Durante estes encontros, o Pearson também fala bastante sobre a sua vida, contando que atualmente está no segundo casamento, com a esposa atual sendo a responsável pela sua guinada na vida, provavelmente tendo lhe presenteado com o armazém da cidade. E já que ele conta tudo isso, por que ele não mencionou a visita dos agentes na sua loja? Caso ele não tivesse entregado o John e estivesse querendo ajudar, teria despistado os agentes, fingindo que não sabia de nada e alertando o John do ocorrido. Mas não, por alguma razão ele ficou quieto. Provavelmente foi coagido, sendo obrigado a entregar o John para conquistar imunidade pelos seus crimes. Eu acho que a esposa dele também pode ter participação nisso, já que ela até mesmo fala em alguns encontros, deixando claro que sabe de toda a história da gangue. Ou seja, o Pearson foi gado e contou tudo. E justamente por isso ela sempre fica brava quando vê o John aparecendo na loja. Então pode ter rolado até mesmo do Pearson não querer entregar o John, mas de alguma forma, talvez a sua esposa o obrigou a fazer isso, talvez ameaçando em acabar com o casamento e se separar, o que faria o Pearson perder a loja e toda a sua nova vida. Eu não sei vocês, mas eu acho essa teoria bem consistente, abordando uma série de fatos que fazem muito sentido. Mas agora eu quero ouvir a tua opinião aí nos comentários. Tu acha que o Pearson foi o segundo rato do jogo? Ele traiu o John para conseguir imunidade dos seus crimes? Deixa a tua visão aí nos comentários que eu quero saber dela. E na semana que vem eu vou voltar com mais um vídeo falando sobre o Simon Pearson, mais uma teoria bem intrigante sobre o personagem, relativo ao seu parentesco secreto com uma grande figura que complica muito a vida da gangue Vanderland. Então se inscrevam no canal do OEG para não perder esse vídeo. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tu curtiu e quer apoiar o canal, considera tornar-se um membro do OEG, como essas pessoas maravilhosas que estão aparecendo aí na tela. Todas elas estão concorrendo ao sorteio do Super Combo Red Dead 2 da editora Europa, que inclui um guia oficial em capa dura, um guia de estratégia para o 100% e 2 pôsteres exclusivos. A partir de R$ 7,99 tu já pode participar para concorrer a esse Super Combo no valor de R$ 150. Tu também pode comprar o guia isolado ou o kit completo através do link na descrição, que vai te levar direto para o site da editora Europa. E caso tu tenha gostado dessa teoria, eu vou deixar de sugestão um vídeo onde eu mostrei a teoria sobre o Dutch ter se tornado um canibal em 1911. Ela é tão interessante quanto esta do Pearson, e para conhecer basta clicar no card que tá aparecendo aí na tela. Então um grande abraço a todos vocês e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!